Olá, pessoal! Nós vamos estudar a Lei Orgânica do município de Nilópolis, que pertence ao Rio de Janeiro. Lei Orgânica é um material extenso, então nós vamos estudar em partes, mas vamos fazer bastante exercício para estar fixando o conteúdo, beleza? E se você chegou aqui pela primeira vez e ainda não se inscreveu no canal, não deixa de se inscrever, aproveita, ativa o sininho também para estar recebendo notificações sempre quando eu lançar um vídeo novo aqui no canal, inclusive dessa playlist, beleza? Então é isso, bora começar! Bom, pessoal, já continuidade ao nosso estudo sobre a Lei Orgânica do município de Nilópolis, falando agora sobre a administração pública. Segundo o artigo 17, a administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes do município obedece aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também ao seguinte. Bom, pessoal, a administração pública, ela se classifica em direta ou indireta. A administração pública direta exerce as atividades típicas do Estado, nas diferentes esferas federativas, União, Estado e município. De que forma? Diretamente. São serviços esses que o Estado ele tem a obrigação de oferecer, que não pode ser transferido, não pode ser repassado a terceiros. Já a administração pública indireta, normalmente, possui responsabilidade de exercer um serviço público considerado atípico, que ele recebe, que a administração, que essa entidade recebe por delegação de um ente federativo. Então, são considerados pertencentes à administração pública indireta as autarquias, as empresas públicas, as fundações públicas e a sociedade de economia mista. Tanto a administração pública direta quanto a indireta atendem aos princípios da administração pública, que são princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Para fins de memorização, vocês podem estar guardando o seguinte mnemônico: LIMP. A legalidade, pessoal, está relacionada ao fato da administração pública agir de acordo com o regime jurídico próprio, na qual o seu funcionamento esteja atrelado aos princípios legais, esteja de acordo com a lei e não à vontade própria dos seus governantes. Já o princípio da impessoalidade diz que os serviços públicos eles devem ser isentos de preferência, não pode existir favorecimento de alguns, Porque a administração pública ela se volta a quem? Ela se volta à comunidade como um todo. O princípio da moralidade está vinculado com a ética, com agir com ética, em cumprir com a lei, mas sobretudo com zelo, com cuidado, com lealdade e com boa fé. O princípio da publicidade se relaciona com a publicação dos atos públicos, que para serem validados, eles têm que ser públicos, tem que existir transparência, tem que existir informação, orientação, e tudo isso está relacionado ao princípio da publicidade. Pessoal, a lei orgânica desse município de Nilópolis não inclui o princípio da eficiência, tá? Então, o que vocês têm que ter em mente é que para esse município são expressos 4 princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, beleza? Além desses 4 princípios, a administração pública ela deve observar outras condições, que são: os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. Então, qualquer brasileiro que deseje ocupar um cargo público poderá ocupar, desde que cumpra com os requisitos legais, como ser aprovado e classificado em concurso público, no caso de uma nomeação para provimento efetivo, por exemplo. A investidura em cargo e emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Foi o que eu já adiantei para vocês no inciso 1, O candidato, se aprovar em concurso público de provas ou de provas e títulos, poderá investir em cargo público, E a outra forma de acesso a cargo público é através de cargo comissionado, que é de livre nomeação e exoneração, Não é garantido qualquer estabilidade com esse tipo de provimento. O prazo de validade do concurso público é de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Então, o concurso público ele possui uma validade, Passado esse tempo de validade, ele perde efeito. O concurso em Nilópolis possui 2 anos de validade, que é normalmente o tempo de validade de um concurso público mesmo. E é prorrogável, Ele consegue ser prorrogado por mais 2 anos, totalizando 4 anos. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de prova ou de provas e títulos deve ser convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Então, esse inciso diz
sobre a prioridade que o aprovado possui em ser convocado frente a novos concursados, né? Já que ele já está mais tempo esperando. Os cargos em comissão e as funções de confiança devem ser exercidos preferencialmente por servidores ocupantes do cargo de carreira técnica ou profissional, nos casos e condições previstas em lei. Então, essa lei orgânica, ela deixa claro que existe uma preferência em relação à escolha dos ocupantes, né, dos cargos comissionados. A preferência por aqueles que já ocupem cargos de carreira técnica ou profissional condizente, né, com a função que eles irão exercer. Lembrando que existe uma preferência, não é uma obrigatoriedade. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar federal. Então, aqui deixa claro que existe sim o direito à greve, desde que seja exercido de acordo com a lei. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua administração. Então, existirá sim um percentual destinado a pessoas portadoras de deficiência para ocupar cargo e emprego público. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, além do acesso ao serviço público acontecer por concurso público, né, ou através de indicação para prover cargos comissionados, né, aqueles cargos de confiança, uma terceira forma, numa situação de excepcional interesse público de forma temporária, é possível que haja esse acesso através de contrato, que normalmente ocorre através de um processo seletivo e possui um tempo determinado. A revisão geral da remuneração dos servidores públicos se fará sempre na mesma data. Então, a remuneração dos servidores, né, eventualmente será revista, né, para fins de correção monetária, né, para não haver nenhum tipo de defasagem, e essa revisão sempre ocorrerá na mesma data. A lei fixará o limite máximo entre a maior e menor remuneração dos servidores públicos, observado como limite máximo os valores percebidos como remuneração em espécie pelo prefeito. Então, a lei deve dizer qual a remuneração máxima e também qual a remuneração mínima que um servidor deve receber em seu município, né? Que varia, né, de acordo com o cargo e também com a função que esse servidor ocupa, né? Assim como de acordo com a remuneração percebida pelo prefeito, né, que é o cargo máximo do Poder Executivo a nível municipal. Os vencimentos do cargo do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Então, o Poder Legislativo, que é composto pelos vereadores, por exemplo, não pode ser superior aos pagos para o Executivo, que é composto pelo prefeito e vice-prefeito. É vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos para efeitos de remuneração de pessoal do serviço público, ressalvado o disposto no inciso anterior e no prescrito nesta lei orgânica. Então, pessoal, é proibido vincular ou equiparar vencimentos, né? Pois a remuneração ela vai estar atrelada ao cargo e também à função que cada servidor ocupa. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Então, os acréscimos em dinheiro, né, pecuniários, né, que o servidor receber, não podem ser acumulados e nem computados pensando em um ganho futuro, né, que é o que a gente chama no direito de acréscimos ulteriores. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horário, a de 2 cargos de professor, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico e a de cargos privativos de médicos, de 2 cargos no caso. Então, pessoal, a regra é que o servidor não tenha mais de um cargo público, tá? Exceto se professor, que pode ter até 2, desde que haja, né, compatibilidade de horário, não haja conflito de horário. Bom, o professor ou professora, né, também pode ter, além de uma matrícula nessa função, acumular com outra de nível técnico ou científico, também desde que exista compatibilidade de horários. E também pode-se acumular 2 cargos privativos de médico. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo poder público. Ou seja, pessoal, a proibição de acumular se estende à administração pública indireta, né, que é formada pelas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas, né, que nós já vimos. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Então, a administração fazendária, que cuida dessas questões de tributos e arrecadações, terá precedência
terá independência nos seus atos de fiscalização, nos atos de sua competência. Somente por lei específica poderão ser criadas empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação pública. Então, pessoal, a empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação pública, que nós já sabemos se tratarem, né, de entidades da administração pública indireta, só poderão ser criadas através de lei. Depende de autorização legislativa em cada caso a criação de subsidiárias de entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Então, no caso de subsidiária, que vai atuar na execução de algum serviço de controle, por exemplo, e estará vinculada às entidades da administração pública indireta, que nós já estudamos, a criação dessas subsidiárias dependerá de autorização legislativa. Ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, os serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, exigindo-se a qualificação técnica e economia indispensável à garantia do cumprimento das obrigações. Então, a contratação de empresas privadas, né, para execução de serviços públicos dependerá de um processo de licitação, na qual serão garantidos iguais condições para todos que desejem concorrer na prestação desse serviço. Vamos para a 8ª questão dessa série de vídeos, que diz o seguinte: são princípios que a administração pública do município de Nilópolis deve se basear de acordo com a sua lei orgânica, exceto moralidade, razoabilidade, publicidade, legalidade. E aí, pessoal, analisem com calma, pausem o vídeo em busca da exceção. Bom, segundo o artigo 17 da Lei Orgânica de Nilópolis, são princípios de administração pública, né, desse município a legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, e não razoabilidade, tá? Portanto, a letra B é a nossa resposta. Vamos para a nossa próxima questão, questão 9, que diz o seguinte: marque a alternativa correta em relação à lei orgânica do município de Nilópolis. É vedada a acumulação pública em qualquer caso. Os vencimentos do cargo do Poder Executivo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Legislativo. A investidura em cargo ou emprego público só ocorrerá mediante aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Somente por lei específica poderão ser criadas empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação pública. E aí, pessoal, analisem com calma em busca da resposta certa. Bom, é permitido sim que haja acumulação de cargo público em alguns casos, tá? Como, por exemplo, 2 matrículas de professor, né? Caso haja compatibilidade de horário. Por isso, a letra A está errada. Os vencimentos do cargo do Poder Legislativo que não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo, e não o contrário, tá? Por isso que a letra B está errada. A investidura em cargo ou emprego público poderá ocorrer mediante aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, mas também através de indicação para cargos comissionados, né, de livre nomeação e exoneração. Por isso, a letra C está errada. Por fim, né, de fato, as entidades que compõem a administração pública indireta somente poderão ser criadas por lei específica. Por isso, pessoal, que a letra D é a nossa resposta. Bom, pessoal, agora vamos falar dos servidores públicos segundo o artigo 18. Ao servidor público em exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Ou seja, o servidor que estiver ocupando um mandato eletivo, né, que concorreu e foi eleito a um cargo político, como por exemplo de vereador, esse servidor ele tem que atender a algumas disposições, que são: tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Então, nas esferas federal, né, no âmbito da União, estadual ou distrital, no âmbito do Estado e do Distrito Federal, esse servidor deverá se dedicar apenas ao mandato eletivo, enquanto esse mandato durar, né, enquanto ele estiver em vigência, ficando afastado das suas tarefas públicas habituais. Investido no mandato de prefeito ou vice-prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela remuneração.
Então, caso o servidor público assuma o cargo de prefeito ou de vice, ele ficará somente nessa função, mas poderá optar pela remuneração, né, que ele vai receber. E, evidentemente, que ele irá optar pela maior remuneração. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Então, já no caso do mandato de vereador, o servidor pode manter as duas funções e vai receber pelas duas, mas apenas se houver compatibilidade de horário. Caso não exista essa compatibilidade, ele será afastado do cargo de servidor e vai optar por uma das remunerações. Em qualquer caso que exija o afastamento para exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Então, vamos supor que um servidor público na função de professor assuma um mandato eletivo de vereador, por exemplo. Caso não haja compatibilidade horária, ele ficará somente na função de vereador, né, durante o tempo do seu mandato. E esse tempo que ele assumiu essa função de vereador, vai contar sim para efeitos de aposentadoria, para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento, que é uma promoção, uma ascensão na carreira que leva em consideração o desempenho do servidor. E para efeitos de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Então, foi o que eu disse em relação ao inciso anterior. Para efeitos de tempo de aposentadoria, o afastamento será considerado sim como de efetivo exercício, beleza? Vamos para a última questão desse vídeo, que diz o seguinte: Fabiano, servidor público efetivo de Nilópolis, concorreu ao cargo de vereador e foi eleito. Tendo como base a lei orgânica do município de Nilópolis, marque a alternativa correta. Ainda que haja compatibilidade de horário, Fabiano terá que optar por assumir apenas uma das funções públicas. Caso Fabiano opte pelo cargo de vereador, quando concluir o seu mandato, ele não poderá retornar ao seu cargo, emprego ou função pública para a qual ele prestou concurso público. Caso haja compatibilidade de horários, Fabiano perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. O tempo que Fabiano cumprir com seu mandato como vereador não será contabilizado para fins previdenciários. E aí, pessoal, analisem com calma em busca da resposta certa. Bom, pessoal, segundo o artigo 18, mais precisamente o inciso 3, se um servidor for investido no mandato de vereador e no caso de existir compatibilidade de horário, ele perceberá sim todas as vantagens do seu cargo, emprego ou função. Não vai ter nenhum prejuízo em relação ao emprego ou função pública que ele assumiu, quando ele tomou posse e prestou concurso público, sem prejuízo da remuneração do seu cargo eletivo. Ele só irá optar por uma das remunerações quando não existir essa compatibilidade. Por isso que a letra C é a nossa resposta. E só para deixar claro, Fabiano é originalmente um servidor efetivo. Então, quando ele deixar o cargo eletivo, ele pode sim retornar à sua função original, para a qual ele prestou concurso público. Além disso, o tempo que Fabiano estiver na função eletiva vai contar sim para fins de aposentadoria, beleza? Fala, pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os estudos de vocês, para o concurso de vocês. Se você curtiu, não deixe de deixar um like e também um feedback, um comentário que eu gosto muito de estar recebendo, beleza? Bons estudos e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!